Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor para estudarmos a Sua Palavra como escola bíblica dominical. Nesse último domingo desse terceiro trimestre, em que nós podemos ter estudado e vamos encerrar a última lição desse trimestre, quando se falou da doutrina de Deus, né? Hoje vamos estudar a lição 13. Lição 13, hoje 26 de setembro de 2021. Temos o título dessa lição como Deus é vida eterna. Mais um atributo de Deus, mais uma forma de expressar quem é Deus, né? Aquele que dá a vida eterna, aquele que providenciou a vida eterna para todos aqueles que creem no seu nome. E nesse domingo, nessa abertura, eu convido os irmãos aí dos seus lares para abrir as suas Bíblias. Vamos fazer uma leitura devocional, onde vamos ler uma parte do texto básico da nossa lição, né? Apocalipse 22, de 1 a 5. Depois vamos ler o verso 14, que é o nosso texto áureo da nossa lição. Diz assim o texto bíblico, né? O título aqui que a Bíblia deu ao capítulo 22, nessa primeira parte, é O Rio da Vida e a Árvore da Vida, né? Aqui é o prenúncio de como vai ser a vida eterna de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e que têm já o seu nome escrito no livro da vida e a garantia da sua vida eterna com Deus, esse Deus que é amoroso, é maravilhoso, é paciente, né? É um Deus perdoador, um Deus consolador, como nós temos estudado durante todo o trimestre, né? E na primeira lição falou desse Deus eterno, né? O Deus eterno, foi a primeira lição que estudamos no trimestre, e hoje vai falar do Deus da vida eterna, né? Então o texto diz assim, Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E o verso 14, é o verso que é o nosso textual, diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que Deus abençoe assim a sua palavra aos nossos corações. Nessa abertura, irmãos, gostaríamos de comunicar que o nosso ministrante do estudo desse domingo, que encerra esse trimestre, é o nosso pastor Heraldo Sena Campos, né? Ele vai nos trazer essa rica mensagem, esse rico estudo, para encerrar assim o nosso trimestre como chave de ouro. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir os seus cantores, né? Cantor cristão, no hino 14. Esse hino é o hino do trimestre. Nós cantamos na abertura do trimestre e vamos encerrar o trimestre repetindo, né? O hino 14 tem o título O Deus de Abraão. Então vamos ter o acompanhamento aqui da nossa irmã pianista Lúcia Maria, né? Teremos a família pastoral cantando para a gente
acompanhar com eles o cântico, para cantar bem bonito, né? Vamos cantar a primeira e segunda estrofes agora, na abertura, e no final a gente cantaremos a terceira e quarta estrofes, né? Depois teremos uma oração intercessória, que vai ser apresentada a Deus pelo nosso irmão e diácono, irmão José Bonfim dos Santos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui já nos preparando para a Escola Bíblica Dominical, Senhor, a maior escola do mundo, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para aprender mais da porção da Tua palavra, Senhor. Que Teu Santo Espírito, seu Espírito professor, que vai trazer o estudo da escola dominical, e que nós possamos mais, Senhor, estar firme, Senhor, na fé para aprender o Teu querer da nossa vida, Senhor. Que tudo que viemos fazer, Senhor, seja pegar honra e glória do Teu santo nome, meu Pai, que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Ó Santo Deus, dá-nos seu entendimento, Senhor, dá-nos sua sabedoria vindo de Ti, para cada dia mais estar firme na fé, para fazer a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, para fazer sempre a Tua vontade, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a Te seguir, Senhor. Cada dia mais estar firme para aprender tudo que é de Ti, Senhor. E toda honra e toda glória seja para o Senhor, Pai. E que todos os alunos da Escola Dominical, Senhor, possamos ter aproveito dessa aula que nós vamos assistir agora, Senhor, participar, Senhor. Que tudo que viemos ouvir seja do nosso proveito, Senhor. Que nós possamos estar firmes para levar a palavra sempre para aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor. E tudo que ouvirmos aqui, Senhor, tudo que participarmos, Senhor, seja de grande proveito, Senhor. Que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, só o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, para ser cada dia mais firme na fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Nos orienta, Senhor, e que tudo que viemos fazer seja para Te
honrar e para te glorificar, meu Deus, que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Deus de honra e de glória, meu Pai. Esteja, Senhor, com os alunos, Senhor, que tudo que viemos ouvir seja de grande proveito, Senhor. Que cada dia possamos estar falando de Ti a tempo e fora de tempo, Senhor. Nunca viemos desmorecer, Senhor, ficando sempre mais firme para aprender o Teu querer na nossa vida, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer para fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, o professor que está dando a estudo, Senhor. Aproveite que todos os alunos, Senhor, que está participando dessa maior escola do mundo, Senhor, venha, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. E logo após a escola dominical, o Senhor esteja inspirando o Teu servo, o pastor Heraldo, que vai trazer a mensagem, Senhor, que nós possamos também, Senhor, estar participando da mensagem, fazendo a Tua vontade, Pai. Fica conosco, Senhor. Dá um dia na vossa presença, Senhor, e que tudo que viermos fazer, Senhor, seja sob sua direção, meu Pai. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor, e me orienta que eu não venha cair na tentação do pecado, fazendo sempre o Teu querer, Senhor. Fica conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome santo e filho de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém, 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 Pai. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom estar reunidos com os irmãos nesta manhã para estudarmos sobre a última lição do trimestre. E antes de qualquer outro assunto, nós vamos orar a Deus neste momento. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos falar com os irmãos, estudando a Tua palavra, aumentando os nossos conhecimentos sobre o Teu poder, a Tua pessoa, aquilo que Tu desejas para as nossas vidas. Enfim, Senhor, que haja um enriquecimento espiritual na vida de cada irmão que vai participar desse encontro. E dá-nos a sabedoria para podermos interpretar a Tua palavra e também sabedoria para podermos recebê-la e aplicá-la às nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ato seguinte, vou ler a palavra de Deus em 2 textos. E a nossa lição tem por base 2 textos, o de Mateus e o de Apocalipse. Eu vou ler o versículo 34 do capítulo 25 de Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, em Mateus, no capítulo, em livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14, quando lemos: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Meus irmãos, esse trimestre, os irmãos foram enriquecidos em sua sabedoria por lições que falam sobre Deus. Por exemplo, essas 12 lições falaram sobre Deus é eterno, Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é onisciente e onipresente, Deus é santo, Deus é amor, Deus é salvador, Deus é perdoador, Deus é galardoador, Deus é justo, Deus é consolador,
e Deus é vida eterna. A lição de hoje fala sobre Deus é vida eterna. Os irmãos fizeram praticamente um mini curso de teologia sobre Deus. Isso é muito importante. Os atributos de Deus. Nós temos que conhecer cada vez mais a palavra de Deus, interpretá-la, para pautarmos a nossa vida aqui na Terra de uma maneira correta, servindo verdadeiramente a Deus, nos preparando para o ideal da vida futura, para o futuro. Deus se nos revela em 3 momentos da história, da história bíblica. Quando chamou Abraão, no Velho Testamento, quando cumpriu a promessa na vinda de Jesus Cristo ao mundo, e agora apontando-nos e falando-nos e conduzindo-nos na história através do Espírito Santo até o juízo final, que é o ponto último da criação. Eu tenho afirmado que nós precisamos entender que a vida que temos aqui na Terra, ela não é o fim, é um meio para nos conduzir ao fim, que é o juízo final, que é o prêmio final, que é o encerramento do bom combate, da carreira, e guardando a fé. Isso leva-nos a compreender e a conseguirmos nos desvencilhar de toda emoção, de todo afeto, de tudo que nos prende naturalmente à vida, de modo que, quando formos objeto do encerramento dessa vida, tenhamos condições de entender a grandeza da vida futura, a grandeza do céu. Para isso, Jesus nos faz 3 recomendações importantes, que eu considero o tripé estrutural da nossa vida cristã. Jesus fala-nos que nós devemos nos preparar. Jesus fala-nos que todos devemos orar, ou todos devem orar. E, finalmente, ele recomenda-nos que devemos vigiar. Devemos nos preparar para a vida de Cristo, que agora é a nossa meta final. Devemos orar e devemos vigiar. Eu muito gostaria que a vinda de Cristo acontecesse ainda enquanto eu estiver vivo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente percebe isso, vê isso em toda a história, em todo o transcorrer da história da revelação bíblica. Os crentes primitivos, já naquela época, tinham a noção, ou nem todos, mas muitos entendiam que pela pregação do Evangelho, que a vinda de Cristo está próxima, que eles não tinham que estar presos a bens materiais. Por isso aconteceu aquele fenômeno lá nos Atos dos Apóstolos, em que os crentes estavam vendendo as suas herdades e indo morar na igreja, porque eles estavam próximos para poder ficar na igreja, todos em comunhão, esperando a vinda de Cristo. E os apóstolos tiveram que discipliná-los, dizendo que ninguém tinha nenhuma previsão, quando será o tempo, o dia e a hora. Mas alguns fizeram isso espontaneamente, quando aconteceu a infidelidade de Ananias e Safira. No transcorrer da história, no nosso século também, nos nossos dias, presenciamos, sentimos que algumas
seitas, alguns movimentos tentaram prever a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e fixaram datas. E essas datas não foram cumpridas, essa vinda não aconteceu. Enfim, ninguém sabe qual o dia ou a hora da vinda de Jesus Cristo. Por isso, o Senhor nos faz essas recomendações que devemos observá-las. Temos o preparo, estarmos orando, estarmos vigiando. Meus irmãos, minhas irmãs, é absolutamente impossível chegar-se a um entendimento da divindade por vias racionais ou por vias filosóficas. Se nós partirmos de uma premissa que vem da própria filosofia, que diz o que é finito não pode definir o infinito, nós vamos entender que jamais o homem poderá conhecer Deus por outro caminho senão pela fé. Porque o infinito, que é Deus, ele vem antes de todas as coisas, todas. Ainda que se queira estabelecer algum elemento como princípio, como início, algo precisou vir antes desse elemento. Se o homem desejar conhecer Deus através de uma pesquisa mental, e antes, retroagindo do tempo e do espaço, e antes, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai sofrer alguma coisa em sua mente e ter uma debilidade mental, porque não é pelo raciocínio, que a nossa razão é limitada e jamais chegará àquilo que é ilimitado, que é Deus. Eu pretendo, nesta manhã, obedecer de alguma maneira, dito, a divisão feita pelo autor da lição, dos pontos, seguindo o seu roteiro, mas também trazendo alguns elementos novos, alguma linguagem nova à lição que estamos estudando. Esse antes que existe é Deus, que é infinito. Esse Deus que é eterno. Esse Deus que é vida eterna e que nos dá vida eterna. Bem-aventurado, bem-aventurado. O texto fala sobre essa bem-aventurança. Esta é a 7ª bem-aventurança contida no verso 14 de Apocalipse. É indubitável que o autor sagrado queria que seu livro tivesse esse número. A palavra que aparece na bem-aventurança, sangue, ela indica tudo quanto a morte de Cristo faz em nosso favor. Sangue do Cordeiro, tudo que a morte de Cristo faz em nosso favor. Portanto, o sangue e a morte de Cristo são termos intercambiais. Eles se entrelaçam para nos falar de uma maneira viva, forte, da importância da morte de Cristo. E somente pela morte de Cristo e sua ressurreição é que estamos capacitados a caminharmos vitoriosamente para a sua segunda vida. A Bíblia diz
o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Essa purificação nos dá a garantia de vida eterna. Nesse texto, o sentido da palavra sangue é mais do que simbólico. Significa que o Espírito Santo derrota as forças satânicas voltadas contra nós, com base naquilo que Cristo fez na cruz. É a derrota das forças de Satanás, porque o Espírito Santo aplica aquilo que Jesus Cristo fez na cruz e, com esse conteúdo, enfrenta e derrota Satanás. Sendo lavados por esse sangue do Cordeiro, nós temos o quê? Nós temos direito à árvore da vida. A imortalidade, para o crente fiel, essa imortalidade é prometida àqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E isso define a felicidade desta bem-aventurança do versículo 14. Por isso, nós temos o direito de entrar na cidade pelas portas. O que significa isso? Entrar na cidade pelas portas. Isso significa o acesso à Nova Jerusalém. Para que alguém faça parte dessa Nova Jerusalém, da noiva, que é a comunidade dos remidos, tem que passar pela lavagem do sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo, meus irmãos, a promessa bíblica da sua volta ao mundo, a todos e ninguém escapará desse encontro. Será uma volta em que todos serão reunidos e julgarão. Nós não podemos estudar essa volta em termos humanos, em termos materiais, em termos concretos, como nós queremos, pensamos. Um problema que seria difícil para nós usarmos a imaginação é como é que toda essa humanidade se reuniria em um tribunal. Isso é competência divina e não nossa, porque se começarmos assim, nós vamos querer adentrar a área espiritual com os nossos elementos materiais. A palavra que aparece no texto como nações, texto bíblico, essa palavra não diz respeito especificamente somente às nações, mas também a indivíduos. Porque as nações são formadas de indivíduos, de grupos, de pessoas. Uns serão bem-aventurados, outros condenados. O julgamento será para todos, e é um julgamento universal. Meus prezados irmãos e irmãs, alunos, professores, apesar dos primeiros cristãos esperarem o reinado para aqueles dias, não era não era este o ensino de Cristo. E não era essa a mensagem de Cristo. E sim no fim, quando viria a glória com o Pai. Jesus faz muitas referências às misturas daqueles que se juntam para adorar a Deus ou que, de alguma maneira, tentam se aproveitar do meio e tentam estar ali como adoradores de Cristo e não são. Jesus usa
a palavra da separação do joio e do trigo. Os versos 32 e 37 de Mateus, capítulo 25, eles nos falam disso. Por exemplo, o verso 37 diz: então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Então, aí nós vemos sobre Jesus falando sobre, na verdade, sobre o joio e o trigo. Esse simbolismo do joio e do trigo merece uma pequena explicação contextualizada. Na Palestina, as ovelhas, por exemplo, que Jesus também fala sobre ovelhas e cabras, né? Na Palestina, as ovelhas são usualmente brancas, ao passo que os bodes são pretos. Com isso, os pastores poderiam facilmente separar um grupo do outro. No caso do joio, o joio, quando ele nasce junto ao trigo, ele cresce igualzinho. Só que está na parte final é que há distinção, e aí tem que ser separado ao seu tempo. Porque se for no princípio, o lavrador poderá facilmente tirar o trigo pensando que era joio, mas ele precisa crescer, para depois, então, ser separado. No caso das ovelhas e dos cabritos e dos bodes, seria facilmente possível aos pastores fazer a separação, tirar do rebanho os cabritos, separando-os dos bodes, dos cabritos. É interessante notarmos que essa mensagem, que faz referência à nação, não é somente a nação gentílica, não, mas incluía também Israel, todo Israel. E aí vinha a separação dos salvos e dos perdidos, das ovelhas e dos cabritos. E os salvos, naturalmente, entendem a voz de Deus, identificam. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, elas identificam a voz. O ano passado, nós fomos lá à casa da irmã Renilma, lá em Gromogol, onde seu pai tem uma propriedade, agricultura, ele desenvolve agricultura, tem também gado, tem ovelhas. E um dia ele me convidou à tarde e disse: pastor, vamos chamar as ovelhas, recolher as ovelhas para o curral. Elas estavam numa várzea, numa parte baixa. E ele me chamou, irmão Carlos, e ele disse: vamos lá. E eu fui. Chegou assim, nós estávamos no alto, as ovelhas no baixo, e ele disse: o senhor pode chamar as ovelhas aí. Chame, por exemplo, sobre Pretinha, Pretinha, grite, dê um grito alto para ela atender. E eu gritei. E ela nem deu bola, nem atendeu. Aí, depois de eu muito chamar, chamei outra também, chamei outra, elas não ouviram nada. Quando ele deu um simples grito, chamou aquela ovelha, gritou: Pretinha, Pretinha. Logo ela levantou a cabeça, olhou, viu que era ele, e ali deu a volta e veio andando devagarinho. E as demais, todas elas, foram uma a uma atrás daquela ovelha, em obediência
ao seu pastor. Muito interessante. As ovelhas ouvem a voz do pastor, identificam o pastor. Nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. Precisamos ter a capacidade espiritual, o entendimento para identificá-la. Um dos comentaristas bíblicos, comentarista Adam Clarke, ele faz essa divisão importante. As ovelhas, que são consideradas emblema de suavidade, de paciência, elas representam o quê? Os discípulos genuínos de Cristo e as discípulas genuínas de Jesus Cristo. E elas ficarão do lado direito. Os cabritos, que significam a rejeição, a desaprovação, são briguentos, mal cheirosos, são símbolos profanos e impuros, ficarão à esquerda, porque não ouviram a voz de Deus. Não ouviram a voz de Deus. Repudiaram. Então, nesse simbolismo, as ovelhas serão salvas porque ouviram. Os cabritos que foram rebeldes e não ouviram, não serão salvos. Nós temos aí a representação daquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus e aceitaram, e aquelas que ouviram e rejeitaram. Eu tenho dito que Deus não condena ninguém, e não condena mesmo. A pessoa se autocondena. Ela ouve a palavra de Deus e não aceita. Os caminhos são apresentados. A mensagem é apresentada. Cabe à pessoa aceitar ou não. É o livre-arbítrio. E quando a pessoa rejeita, ela está determinando o seu futuro. E no juízo final, terá a comprovação da rejeição de Cristo para com ela. Porque anteriormente ela rejeitou a Cristo. A Bíblia fala sobre julgamentos bíblicos. Por exemplo, haverá o julgamento na pessoa de Cristo, que levou com ele os nossos pecados. O resultado do Senhor Jesus Cristo ter levado com ele os nossos pecados, qual é? É que por isso, então, nós somos salvos. Jesus Cristo levou consigo os nossos pecados e por isso temos a salvação. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, no verso 9, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados, no juízo final, seremos salvos da ira de Deus. A Bíblia fala sobre o auto-julgamento, pelo qual o crente melhora suas relações com Deus e os homens. E nós encontramos isso, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 31, quando Paulo nos diz: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E é o próprio apóstolo Paulo que, no mesmo texto de Coríntios, quando fala sobre a celebração da ceia, ele recomenda: examine-se cada um a si mesmo. Julgue-se cada um a si mesmo. Prepare a sua vida para caminhar com Deus. Ao julgamento do seio da igreja, mediante disciplina de crentes que vivem no erro. Crentes que vivem na prática do erro
para esses também haverá o julgamento. E é Paulo quem fala sobre esse assunto em 1 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 1 a 7. O verso 1 ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como vem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Já no verso 5, ele completa essa sua palavra, do capítulo 5 desse mesmo texto, no verso 5, ele diz: seja entregue a Satanás para que ele seja, então, com Satanás e tenha a sua carne destruída, para que o espírito seja salvo do dia do Senhor Jesus. Que ele seja punido e se arrependa para que seja salvo. Ao julgamento dos anjos que caíram, esses serão julgados também, como nos diz Judas, no capítulo 6, ao julgamento dos crentes e de suas obras. E que nós temos também Paulo referindo sobre esse julgamento quando escreve em 2 Coríntios 5, 9 e 10. Então, todos serão julgados. Todos compareceremos. Evidentemente, aqueles que caminham perseverantes, caminham orando, vigilantes, estudando a palavra de Deus, fiéis, esses terão a sua recompensa. O julgamento será pro forma. Alguma coisa que acontecerá, mas ali, na verdade, eles receberão as bem-aventuranças, serão recompensados os fiéis. E essa recompensa, meus irmãos, que é dada por o quê? Por um pai ansioso. Ansioso. Porque nada acontece nesse universo por capricho. Não. Porque o coração pulsante da criação é o amor. É o amor de Deus pelo mundo. E o amor foi dado a conhecer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus revelou-nos plenamente seu amor. Não fez exceção. Seu anelo é que os seus filhos vivam nesse mesmo amor. A insistência de Deus é que nós vivamos no mesmo amor que ele teve para conosco. A igreja primitiva, como eu já disse aos irmãos, esperava a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino. Criam no poder de Deus em realizar isso, bem como no desígnio de Deus que planejou tudo. O texto de Mateus 41 fala-nos sobre a justiça divina sobre os ímpios. Nesse texto, nesse versículo 41, nós aprendemos o quê? Aprendemos acerca da origem do mundo infernal. De tudo que compõe esse mundo infernal, isto é, sendo ele, esse mundo infernal, um lugar apropriado para Satanás e seus anjos. É preciso que conheçamos a Bíblia, entendamos a Bíblia e que acreditemos na plenitude dos ensinos bíblicos. Essa condenação acontecerá. Satanás e seus anjos irão para onde? Irão para o mundo exterior. E diz-os, apropriado para eles. Apropriado para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Cristo, para aqueles que se deixaram levar por Satanás. Os homens caídos haverão de acompanhá-los. Todos que rejeitaram a Cristo, a menos que
em tempo ainda, sejam salvos mediante o conhecimento de Cristo e a aplicação da sua graça. Nesse texto, quando aparece simbolizando o inferno como o fogo, o fogo é símbolo desse lugar, como completa descrição desse julgamento. E é bom entendermos que a pessoa vai para o fogo, para o tormento eterno, perdido, e o salvo vai para os céus. Então, na verdade, são dois caminhos que não terão fins. O caminho do inferno, do sofrimento, também é eterno. Sofrerá eternamente. E o caminho da salvação é eterno. A diferença é que os salvos receberão o gozo eterno e que os incrédulos irão para o tormento eterno, a dor eterna, o sofrimento eterno. É bom lembrar que nós estamos falando de seres no sentido espiritual, no sentido de pessoas não materiais, não carnais. E também a Bíblia fala: Satanás e seus anjos irão para o mundo exterior apropriado para eles, com os homens caídos, com a descrição terrível desse sofrimento. O texto de Mateus 26, 36 e 46, 25, fala-nos da prática das boas obras. O crente que passou pela nova vida, pela fé em Cristo Jesus, ele, na verdade, como diz a Bíblia, foi feito, ou as boas obras foram feitas para que ele as praticasse. As boas obras foram feitas, elas estão inseridas na vida cristã. Depois dessa transformação, dessa nova vida, desse novo nascimento, dessa salvação, daí por diante, a nossa vida, ela deve ser diferente. E ela deve caracterizar-se por atos contínuos e se produzir frutos do Espírito. Não frutos do pecado, mas frutos do Espírito. E certamente, nos frutos do Espírito estão incluídas também as boas obras. As boas obras estão inseridas na vida cristã. Elas foram criadas para que nós as pratiquemos, pois o crente não pode produzir maldade, obras ruins. O crente não deve ser mau, mas deve ser bom. Essa é a nossa índole, esta é a nossa formação. É isso que Deus quer que vivamos. A vida eterna com Deus, nessa visão de João, registrada no capítulo 22, dos versos de 1 a 5, e sobre esse comentário, os analistas bíblicos analisam, por exemplo, ali, esse capítulo, esse texto, nós já podemos estudar em outro momento, mas eles analisam dizendo que ali estava o rio da água da vida, com águas permanentemente refrescantes e mais curativas. Curativas. Mas isso é uma linguagem figurada, naturalmente. Porque lá no Jardim do Éden, existiam também rios que fertilizavam as terras do Éden.
Assim também, como as terras do Éden eram fertilizadas, a nova Jerusalém, que é muito superior ao Éden, a nova Jerusalém terá sua água da vida. E a vida eterna florescerá ali, além de qualquer imaginação humana. Nós, meus irmãos, não temos condições, não podemos mensurar com os valores desse mundo, comparando-os integralmente com os valores da vida eterna. Podemos nos aproximar, pegando a ilustração do Éden, da água, da terra, daquilo que é bom, sabendo que na Nova Jerusalém só teremos tudo que é bom, coisas boas, vidas diferentes, lugar onde não há pecado, não há maldade, não há mal, não há absolutamente nada. Apocalipse 22, 6 e 12, ainda diz sobre Deus, da sua eternidade, e sendo Deus eterno, ele tem um plano e uma palavra eterna para aqueles que foram transformados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Não é o sangue do Velho Testamento, é o sangue do Cordeiro real, Jesus Cristo. E aqui destacam-se duas palavras importantes nessa concepção de eternidade. Duas palavras teológicas: teísmo e deísmo. O teísmo é um termo que ensina que Deus não somente criou tudo, mas que, ao criar tudo, Deus também mantém interesse pela criação inteira, intervindo, castigando e galardoando. Então, veja, Gênesis diz que Deus criou todas as coisas. Deus fez a separação dos mares, da terra, do firmamento, e fez tudo, e viu Deus que era bom. Mas Deus não somente criou e deixou o mundo acéfala. Não. Deus criou e Deus sustenta e governa. Isto é, os cuidados de Deus sobre a criação são permanentes, são contínuos. É isso que a teoria teística fala sobre Deus. E o que nos diz o deísmo? O deísmo nos ensina que, apesar de haver alguma força criadora, supõe a criação de Deus, pessoal ou impessoal, essa força, esse Deus teria criado, mas teria abandonado a sua criação, deixando essa criação ao encargo de leis naturais que vieram a substituir o Criador. Essa é a teoria deísta, que dispensa e que desconhece que Deus continua amando o homem, continua na vigilância, no controle da sua criação. Portanto, meus irmãos, nunca, segundo essa teoria, Deus faria intervenção direta na história humana, na teoria do deísmo. Só que o teísmo, diz-se, não estando, o deísmo, ele diz de maneira contrária. E nós encontramos em todos os ensinos do Novo Testamento, no estudo do Novo Testamento, nós encontramos motivos, todos os motivos, para entendermos
que a doutrina correta sobre Deus, sobre a sua revelação, sobre a sua criação e sobre o seu governo, levam-nos a crermos na doutrina teísta, isto é, Deus não somente criou, mas Deus tem interesse pela felicidade do gênero humano. Vamos fazer essas duas distinções, porque no teísmo Deus criou, Deus ama, continua amando, sustenta, e Deus está atento à sua criação. No deísmo diz que admite, por hipótese, alguma criação, algum criador, mas depois de criar, Deus abandonou. E aí, essa criação ficou sobre as leis naturais que vieram substituir o Criador. Não é isso. Deus criou, sustenta o universo, sobretudo a vida humana, e Deus tem um plano para nós, que é o plano de habitarmos não nessa terra, mas que o final da nossa vida é a nova Jerusalém, a terra celestial. Concluído, a palavra de Deus, meus irmãos, é o único referencial, único, o estilo que nos oferece a vida eterna e os seus galardões. Sim, teremos galardões. Lembro os irmãos que os galardões não serão iguais, serão diferentes, dependendo, evidentemente, da nossa maior dedicação a Deus, do nosso maior envolvimento e interesse pela sua obra. Cada um receberá, segundo o entendimento bíblico, cada um receberá segundo as suas obras. E seguem, por exemplo, nesse momento, seguem algumas orientações sobre esse tema. Primeiro, a recompensa é o salário. O salário para a salvação como para o pedido. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a recompensa da fidelidade é o salário da bem-aventurança. Deus nos requer fazer o melhor com aquilo que Ele nos deu, os dotes. E Deus quer que cumpramos a missão para a qual Ele nos chamou. E por isso, seremos contados como responsáveis por tudo que Deus colocou sob o nosso controle, sob o nosso comando, para nós realizarmos. Seremos responsáveis pela nossa vida, seremos responsáveis sobre os nossos bens, seremos responsáveis pelo nosso testemunho, seremos responsáveis pelos nossos filhos, nossa família, tudo. João olha, por exemplo, para o sofrimento dos mártires. Esses teriam de enfrentar um terrível futuro. E muitos mártires sofreriam, e alguns até se deixariam levar pelo desespero. Muitos crentes sofreram muito. Foi essa a razão, uma das razões do livro de Apocalipse, um tremendo sofrimento, porque passava a igreja primitiva, mas João enfatiza que a recompensa lhe seria dada brevemente, que todos deveriam caminhar, ainda que sofrendo, sabendo que a vitória final era muito, muito superior ao sofrimento. Deus requer, meus irmãos, fidelidade, Deus requer compreensão, Deus requer que nos preparemos, estudemos. E quanto ao julgamento do crente, em 2 Coríntios 5:6, nesse texto encontraremos essa nota dizendo que cada um será julgado
pelo que fez. Eu serei julgado por aquilo que fiz, você, cada um dará conta de per si a Deus, nesse julgamento universal. E não há discriminação. Todos comparecerão, reis, súditos, nações, os líderes das nações, que tiveram as suas missões específicas, os crentes, todos, o mundo todo comparecerá diante de Deus para o grande tribunal, o tribunal universal, o julgamento universal do ser humano, por aquilo que se fez ou se deixou de fazer. Nós temos responsabilidade pela pregação do Evangelho. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Temos o ensino da parábola do joio e do trigo. Aqueles que estão envolvidos e que não são fiéis a Deus. Esses serão separados, serão os cabritos, os bodes, e esses não entrarão no reino dos céus. Mas as ovelhas, mansas e humildes, que ouviram a voz do seu pastor, estas sim entrarão no reino dos céus. Nós precisamos estar atentos aos ensinos da palavra de Deus. E atentos todos os dias, todos os momentos, a esses ensinos. E cumprimos esses ensinos, porque, como diz João, esta palavra, ela é fiel e verdadeira. E ela se cumprirá na íntegra. Nada do que está escrito, do que está revelado, deixará de ser cumprido como promessa divina. Nós temos um Deus que é amor, que tem interesse por nós, mas temos também um Deus que cobra dos crentes o que? Fidelidades, prometendo-lhes dar, evidentemente, a recompensa, que é o juízo final, a habitação na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. E para isso nós estamos caminhando. Estamos encerrando hoje uma série de lições sobre Deus e creio que todos nós fomos enriquecidos no nosso conhecimento e não seremos levados por esses ensinos heréticos que existem até no mundo evangélico, enfraquecendo o que Deus quer para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que abençoe a sua vida, que o irmão cresça cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Amém. Nesse encerramento, irmãos, da nossa EBD desse domingo, gostaria de comunicar que teremos logo mais às 18 horas o nosso encontro interativo no Zoom, né? Teremos a participação ali dos professores, do pastor Heraldo, como ministrante do estudo de hoje, que nós estudamos já nessa manhã, vai estar presente para nos abrilhantar mais com mais conhecimento, vai dar oportunidade para tirar dúvida, compartilharmos também com ele do estudo e assim acrescentar a todos nós da IBD mais experiências com a palavra de Deus. Convido, e também eu queria comunicar que no próximo domingo vamos começar um novo trimestre de estudo, né? No próximo domingo começa o estudo do profeta Isaías, né? Os profetas maiores, parte 1. Né? O profeta Isaías vai ser o nosso, que vai fechar, né, o nosso ano com as mensagens, né, proféticas, né? E é em Isaías que temos a grande profecia do nosso Salvador, do seu sofrimento, daquilo que ele ia passar quando ele viesse à Terra, como aconteceu de fato, né? Temos o lado da profecia que previu, que chamou atenção
do plano de Deus para a vinda de Jesus, seu ministério, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Então vamos estudar esse profeta Isaías. E os irmãos, a partir do próxima semana aí, vamos ter já a revista, a literatura para distribuir para os irmãos para estudarem essa próxima lição, né? As próximas lições do próximo trimestre. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir o hino, abrir o seu cantor no hino 14, né? O Deus de Abraão é o título do hino. Agora vamos encerrar essa mensagem cantada, cantando a terceira e quarta estrofes. Depois do cântico dessas estrofes, teremos a oração final, que vai ser apresentada a Deus pela nossa irmã, aluna da Escola Bíblica, Luzia Pinheiro dos Santos. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de poder, graças te damos, Senhor, por mais um dia nas nossas vidas, Senhor, por ter esse privilégio, Senhor, de termos, Senhor, esse ensinamento, Senhor, que é a escola bíblica, Senhor, que é de tirar as nossas dúvidas daquilo que não entendemos, pois nós sabemos, Senhor, que essa escola é muito importante, Senhor. Pai, peço a bênção, Senhor, pelos professores, por professor que está dando essa aula, meu Deus, que vós estenda a sua divina graça sobre ele e sobre todos os professores da escola bíblica, que vem, meu Deus, nos tirar a todas as nossas dúvidas e nos ajudar, meu Deus. Todos os domingos, Senhor, temos essa graça, ó Pai. Abençoe, Pai, a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Agora, Senhor, quero lhe pedir, ó Pai, que estenda a sua divina mão também sobre o nosso pastor, que vai nos dar essa mensagem, Senhor, que vem de ti sobre nós. O pastor Heraldo vai nos dar vai fazer a mensagem que nós podemos, Senhor, nos refletir e guardar sobre nós, Pai. Pai, abençoe a
todos, meu Deus, e abençoe a todos aqueles, Pai, que não têm ainda esse entendimento, que venha, Senhor, ter esse entendimento e ter a graça de ter essa escola e ter o mensageiro de Deus para nos transmitir a mensagem que vem de Deus para nós. É em nome santo do Senhor Jesus que eu lhe peço e rogo, Pai. É em nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu lhe peço e rogo, Pai, com perdão dos meus pecados. Amém, amém.